Esta é a época do ano de maior incidência de raios por causa das tempestades de verão. Isso, somado ao fato de que o Brasil é campeão de descargas atmosféricas no mundo, representa prejuízo e medo de acidentes para muita gente. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a repórter Ana Paula Freire. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Marcelo. Ainda bem que o tempo está bom hoje, não está nublado, não está trovejando, porque senão ia ser perigoso até mesmo para mim estar aqui num local aberto. E aqui, a região sudeste do estado, a região sudeste do país, perdão, é a região que mais tem raio no Brasil inteiro. E Sorocaba é a cidade da região que tem maior incidência também desse fenômeno, que além de assustar as pessoas, como aconteceu em Itu, a gente vai ver numa reportagem agora há pouco, também leva muito risco. De longe dá para ver o buraco na parede. Um raio foi o que provocou o dano no ateliê de José Ricardo Beluffi. O artista plástico conta que ninguém estava no local na hora do estrondo. O prejuízo dele foi em peças que produzia para uma exposição. Foram, em média, 15 mil reais, mais ou menos, entre os trabalhos que já vinham feito, que era modelos para fundição, as esculturas prontas. E tudo isso aí tem um tempo estimável de uns 3 anos de trabalho. O fenômeno também assustou outros moradores do bairro Jardim Alberto Gomes, em Itu. Todo mundo ficou assustado, quem é que não fica com uma coisa daquela, né? Eu saí para fora para ver o para-raio, aí eu já não enxerguei mais ele. Derrubou até o para-raio? Isso, que caiu em cima do barracão. Até meus funcionários ficaram tudo paralisados. O raio é resultado do choque entre partículas de gelo numa mesma nuvem. A nuvem, ela é formada com movimento com cargas positivas e negativas. Conforme as moléculas de água elas vão subindo para a nuvem, então começa a ver, quanto mais molécula de água, começa a haver um desequilíbrio dessas cargas. Então as cargas negativas elas vão ficando na base da nuvem e o solo são cargas positivas. Então, consequentemente, as cargas positivas são atraídas pelas negativas da nuvem. E no momento que essas negativas e positivas se encontram, acontece o impacto do raio e, consequentemente, o clarão. O Brasil é o país do mundo onde acontecem mais descargas atmosféricas. São 100 milhões de raios por ano. Durante o verão, o fenômeno se repete com mais frequência. Acidentes também. Em outubro de 2002, um raio atingiu uma jogadora de futebol da equipe de Votorantim. Regiane da Silva, 27 anos, disputava uma partida em Valinhos e morreu. O raio libera uma descarga elétrica de 100 milhões de volts. É o equivalente a levar 1 milhão de choques numa tomada comum. Não há como saber exatamente onde um raio vai cair, mas algumas medidas podem proteger a vida de quem está exposto ao fenômeno. Estando no campo aberto, ou numa praia, etc. Então você também está verificando, realmente as nuvens estão se fechando e tudo mais. E está havendo realmente a descarga atmosférica, que você visualiza que tem realmente caindo raios próximos. O ideal é você realmente juntar os pés e agachar. Ou então o local mais seguro é você entrar dentro do carro. Porque o carro, na realidade, é como se fosse um para-raio perfeito. Não se deve realmente tomar banho. No momento que estiver chovendo é perigoso. Questão de você atender o telefone. Se você não tiver numa empresa, porque nas empresas existe PABX e os PABX estão aterrados, então não tem problema atender o telefone. Porém, em residências não é aconselhado atender o telefone quando estiver chovendo, principalmente em prédios, ainda mais se o prédio não tiver um sistema de para-raios adequado dentro da norma. A chance de um raio atingir a cabeça de alguém é remota, 1 em 1 milhão. Mas de vez em quando acontece e não custa nada se prevenir. E o engenheiro elétrico Luiz Pereira também nos deu informação preocupante. Ele disse que mais de 50% dos prédios de Sorocaba não estão de acordo com a lei quando o assunto é para-raios. E a fiscalização é responsabilidade da prefeitura, por isso nós vamos conversar agora com José Antônio Bolina, que é o secretário de obras da cidade. Existe uma lei que regulamente isso? Sim, nós temos uma lei no final do ano de 2000 e ela não está regulamentada ainda. Mas a lei existe, só que nós temos as normas técnicas. Ela é da década de 80 e obriga o profissional engenheiro a elaborar o projeto de elétrica e incluir nesse projeto de elétrica todo o projeto de combate a incêndio e para-raios. E por que há tantos prédios assim em situação irregular na cidade? Na realidade, nós temos uma lei municipal do ano 2000, nós estamos dando um tempo para poder implementar. Alguns síndicos já procuraram a prefeitura e já fizeram a implantação dos para-raios, aqueles que não tinham. E isto, a Secretaria de Finanças, que é responsável pela fiscalização, vem atuando. Então é um momento de adaptação que a gente tem que dar esse tempo, mas a cidade de Sorocaba vem ganhando, vamos dizer, essa segurança. Essa lei tem que ser regulamentada até mesmo porque não há previsão de multa, de valor de multa. Exatamente. Nós não regulamentamos, nós estamos dando um período
para poder adaptar, né, do que simplesmente cobrar o infrator. Isso vem acontecendo e devemos regulamentar provavelmente dentro desse ano. Ok, muito obrigada. Há também uma norma brasileira em relação a isso. E a CPFL informou que este período de verão é a época que mais preocupa o sistema de fornecimento de energia. Por isso, eles colocam todo o efetivo à disposição do Plano Verão. São medidas preventivas para dar mais segurança à rede elétrica. E como a gente estava falando, que é época de verão, de chuva, a gente está na região do país que tem maior incidência de raio e as pessoas devem tomar cuidado, se preocupar não só quando estão fora, mas também dentro de casa, principalmente com os aparelhos eletrônicos. Esta loja de assistência técnica recebe por mês 470 pedidos de consertos de aparelhos eletrônicos, a maioria televisores. Boa parte dessas TVs foi danificada por descargas elétricas. O dono da empresa explica que o excesso de voltagem pode ser conduzido pela tomada ou pelo fio da antena, um risco para quem estiver por perto. Já tive um caso, uma ocasião, que um cliente comentou que o aparelho estava na estante e com a queda do raio esse aparelho foi arremessado da estante, né? Além do estrago que o raio provocou no aparelho, a queda acabou de estragar o aparelho por total, né? Ainda segundo o empresário, danos elétricos provocados por raio não fazem parte da garantia oferecida pelas fábricas para os novos aparelhos. O ideal é tentar evitar o acidente, desligando as tomadas sempre que sair de casa. No caso de computadores que geralmente permanecem ligados, pode-se usar um estabilizador de energia ou um no-break, aparelho que mantém o equipamento funcionando por um determinado tempo, mesmo quando há queda de voltagem.